Falamos agora com o Padre José Miguel Cardoso sobre a sua mais recente obra, Os Sapatos de Deus. Padre José Miguel, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Que metáfora é esta de olhar os sapatos, falar de sapatos, para traduzir a linguagem do cristianismo? Uma boa tarde. Agradeço a seu convite. Também agradeço o vosso belo e exímio trabalho nesta a questão da comunicação da Igreja em Portugal. Este livro vem na continuidade de um anterior. No ano passado saiu a Anatomia da Fé, que era pensar a fé a partir do corpo humano, de vários elementos, que era uma espécie de introdução ao cristianismo. E este vem na continuidade, que é já uma espécie de um decálogo, já uma síntese daquilo que o cristianismo é em si mesmo. Parte-se da questão dos sapatos, porque uma das características do humano, além de ser a sua filiação, a sua mortalidade, a sua corporeidade, é também a questão da mobilidade. E os sapatos permitem-nos esta metáfora forte de explicar, servindo-nos dele, esta relação entre as palavras essenciais, que são palavras não só importantes para o cristianismo, mas também para a própria humanidade. Porque uma das funções do cristianismo, o cristianismo, como dizia São Paulo, centra-se numa única palavra, Jesus, do qual derivam todas as outras, mas todas estas são também necessárias para explicar este nome. E então associar uma palavra ao sapato é assim uma forma de evitar que algumas palavras caiam no desuso ou desapareçam do próprio dicionário do mundo. E já lá vamos a essas 10 palavras, e nomeadamente a associação que se fazem aos sapatos. Na introdução, ou no prefácio melhor, creio que no prefácio precisamente o cardeal Tolentino Mendonça diz que os sapatos não só narram os caminhos que trilhamos, mas também a forma e a orientação do nosso caminhar. Isto é para dizer que é necessário cuidarmos a forma como falamos daquilo que nos pertence, para conseguirmos atingir os objetivos, para conseguirmos comunicar. Hoje o cristianismo está a ver uma transformação na sua tática evangélica. Já não se pensa tanto... Trata-se mesmo de tática. Sim, sim. Estratégia é outra coisa. Sim. Mas porque já não se sabe pensar o cristianismo como um castelo, uma certa teologia apologética que visa só tanto defender a existência de Deus, mas pensar mais como um caminho, uma teologia narrativa, mais do que provar a existência de Deus, é provar a proximidade, ou mostrar a proximidade deste Deus que caminha connosco. Porque se é verdade que nós nos devemos orgulhar do humano ter colocado os pés na Lua, não menos devemos maravilhar por conhecer um Deus que colocou os pés na Terra. E esta teologia do caminhar, de um Deus que se faz, que é o caminho, como uma das definições cristológicas, é sem dúvida uma metáfora forte, porque toda a nossa vida é este caminho, desde a expulsão do paraíso perdido até à Terra prometida. E diante desse desafio, eu diria, até utilizando também a mesma simbologia dos sapatos, que podemos calçar as sandálias e pôr-nos a caminho, ou então utilizar as pantufas, calçar as pantufas e ficarmos no sofá quietos. Não sei. Qual a opção? É curioso que na versão dos Evangelhos há uma versão que diz que Jesus diz para não levar sandálias e outra diz que sim. Depois explica-se um pouco essa questão. Obviamente que Jesus, quando diz as sandálias, porque era a linguagem do seu tempo, o Evangelho é o mesmo, o mundo mudou e por isso temos de nos adaptar ou reinterpretar essa mesma mensagem que Jesus nos deixa. Portanto, se hoje Jesus nos enviasse em missão, na medida em que podemos escolher esses pares de sapatos, são esses 10 pares que nós anunciamos aí e que posso representar rapidamente. A ressurreição, sim, por causa das sapatilhas, porque há aquela corrida na manhã de Páscoa de Pedro e João que vão ao túmulo, e uma breve referência também a umas sapatilhas recentes de Carla Acutis. É talvez, podemos dizer, um primeiro santo que vemos de sapatilhas. Depois a questão da fé, com as sapatilhas de cerimónia. É curioso que antigamente as pessoas quase tinham uns sapatos para o dia domingo, uns sapatos do dia do Senhor, sapatos de ir à missa. E quando entrei no seminário menor, recebi a lista do enxoval, vinha mesmo lá escrito essa questão de levar uns sapatos de cerimónia. Depois temos os sapatos rotos, que é os sapatos da caridade, que, como sabemos, uma das missões da Igreja é também esse cuidado com os mais necessitados. Depois, partindo de um poema de Charles Péguy, os sapatos de criança, porque é uma das grandes metáforas da esperança. Depois, os chinelos de quarto, a família, que é um dos grandes pilares da doutrina cristã. Depois, as botas de trabalho, que é a Igreja, que é esta grande comunidade alargada que tem este trabalho pastoral de anunciar e antecipar o reino de Deus. Depois,
Temos o silêncio com os chinelos de praia, porque é esse tempo de férias, esse tempo de escuta. Temos também as galochas, que é um tema urbano que se impôs à própria Igreja, que é a questão da ecologia, e todo este discurso que temos associado, com o Papa Francisco, com a sua encíclica Laudato Si. Depois temos 2 chapados finais, um pouco estranho, mas necessário, que é os chapados de palhaço, com o humor, um pouco na linha do encontro que tivemos há 2 anos do Santo Padre com os humoristas, em que se tenta também recuperar o tema do humor, da alegria, como veículos da santidade, e depois, como não podia deixar de ser, terminar com os sapatos daquela que é um modelo de todos nós, Maria. Como dizia Santo Agostinho, Maria é mais ditosa por ter sido discípula de Cristo que propriamente ter sido a sua mãe. E lá estão as 10 palavras que os 10 sapatos também ajudam a traduzir. E, dirigindo-me ao autor, acha que faz sentido, num tempo de inteligência artificial, de uma informação tão dispersa e fragmentada, publicar livros de teologia como este? Sim, eu penso que houve 2 grandes conquistas que a nossa sociedade ocidental conseguiu no último século. A nível político, a liberdade de expressão. Hoje, cada um é livre de se expressar, dizer o que pensa, sem estar condicionado ou censurado pelas instituições que governam a sociedade ou influenciam. E depois também há hoje uma divulgação da expressão. Hoje é muito fácil não só receber informação, como colocar, circular muita informação. Obviamente que isto também traz um risco, que é há o risco de somar a verdade subjetiva à facilidade de comunicação, haver muitas vezes a proliferação de erros teológicos, de caos doutrinal, de confusão nas ideias. Então, tendo este livro um substrato dogmático, que é a base dele, visa sobretudo clarificar, pôr os pontos nos is, apresentar uma certa sumo daquilo que é a teologia em si. Porque o trabalho de um teólogo são sobretudo 2. O segundo é aquele trabalho mais académico, universitário, científico, de pedagogia e investigação, segundo a metodologia própria da universidade. E o primeiro trabalho do teólogo, o principal, é este, que é um dever de tradução e explicação. Isto é, de reinterpretar constantemente o mistério de Deus e depois o dever de o explicar numa linguagem simples, acessível, alcançável à maioria das pessoas possível. E o livro, já nessa lógica, está escrito nessa maneira. Visa uma linguagem simples, uma abundante bibliografia, não só para justificar o que se diz, porque é necessário, mas também servir de ponte para as pessoas que o leem possam aprofundar, seguir outros caminhos, e depois está dividido em 10 temas estruturados para um uso polivalente, seja a leitura pessoal, seja depois para ser usado nos debates culturais, na formação cristã de adultos, por aí fora. Eu penso que, em suma, o livro é um calque-norre teológico, é um sumo, uma síntese. Depois, como dizia o filósofo David Hume, os erros da filosofia são ridículos, mas os erros da religião são perigosos e por isso temos de ter muito cuidado. E este livro ajuda a ir também ao essencial do que é a fé cristã, que celebramos agora os 1700 anos do Concílio de Niceia, onde aí foi proclamado. Sim, uma das muitas coisas que Niceia nos ofereceu, além dos conteúdos, é curioso também nos ofereceu uma nova metodologia. Uma das novidades do Concílio foi introduzir termos não bíblicos num discurso oficial e normativo da Igreja. E isto reforça a ideia de que precisamos das palavras e de outras palavras para explicar as nossas palavras. Niceia tinha os desafios do seu tempo e hoje penso que o cristianismo tem alguns desafios que não pode abdicar de os enfrentar. Em primeiro, é um desafio metodológico, diante da agressividade do positivismo científico, isto é, de reaprender e dialogar com a ciência empírica, evitando que ela produza demasiadas verdades eternas e irreversíveis, que muitas vezes se sufoca a si próprio. Depois há um certo desafio cultural, no chamado pós-cristianismo, em que hoje vemos muita gente a citar, a usar a mensagem do Evangelho, os valores cristãos, mas a separar o conteúdo da fonte, isto é, fala-se muito daquilo que a Igreja propaga, anuncia, mas desvinculada de Cristo, e depois podemos chegar àquela frase que Papa Francisco dizia muitas vezes, de um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma Igreja sem povo. Há também hoje um grande desafio espiritual, com o chamado neopelagianismo, isto é, se antigamente o pelagianismo era aquela ideia de uma salvação por si próprio, em que a graça de Deus era uma coisa secundária ou quase arbitrária, hoje há o risco de uma certa, neste supermercado de religiões e espiritualidades, de termos uma espiritualidade sem Deus, uma religião sem Deus, uma salvação sem Deus,
focado apenas num agressivo antropocentrismo. E um último aspecto, no meu entender, também um desafio teológico. Hoje temos o risco de uma teologia low cost, uma teologia a baixo preço, sem esforço, sem militância, sem praxis, sem efeito na vida comum das pessoas, desfazendo este buraco entre a teoria e a prática, que foi uma das grandes conclusões do Congresso Internacional de Teologia que tivemos no Dicastério no ano passado, sobretudo de aproximar estas duas vertentes da teoria e da praxis, que são sem dúvida estes os desafios que temos de enfrentar a partir de hoje. E são razões para ler este livro, Os Sapatos de Deus, do Padre José Miguel Cardoso, que agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar e que deixamos o convite para os nossos telespectadores para olharem um livro editado pela Paulus Editora. Muito obrigado, Padre José Miguel, por ter estado no programa Eclésia.